educação. Em sua opinião, como se pode melhorar a qualidade da educação da rede municipal de ensino? Que recursos pretende destinar para atingir esse objetivo? A responsabilidade do município é a educação básica e fundamental. Nós precisamos priorizar de fato essa ação de governo. Nós temos crianças em Cotia hoje que da rede municipal estudam até a quinta série, quinto ano, e não sabem ler e escrever. Isso é uma tragédia. Os professores estão desmotivados e nós estamos perdendo um quadro muito grande de professores para cidades vizinhas que pagam um salário melhor. Cotia tem um orçamento suficiente para poder fazer a sobra do Fundeb ser devolvida aos professores. Isso nunca aconteceu. Ou seja, nós precisamos incentivar a educação básica e fundamental, porque senão nós condenamos as nossas crianças a um futuro profundamente incerto. E é o que está acontecendo na cidade agora. Uma criança que não consegue ser alfabetizada até os 10, 11 anos de idade, que já é por si só um absurdo, é uma criança que não tem incentivo na adolescência para continuar estudando. E ela naturalmente vai chegar a uma determinada fase da vida e vai escapar da escola. Ou nós remodelamos, modificamos completamente essa ação de governo na área da educação, ou nós vamos ter realmente muitas notícias ruins para oferecer para a sociedade. Precisa ser pensado um novo modelo educacional, onde a educação básica seja a prioridade absoluta e fundamental da ação administrativa. Nós vamos fazer, além da verba municipal, pedir aporte ao governo federal e estadual para apoiar essa ideia. Olha, na educação foi um ponto muito importante do nosso governo. Nós investimos pesados, construímos o CEUC na Calcaia, que é o modelo da nossa administração. É um modelo que hoje nós temos lá uma obra de 9.000 metros quadrados, onde 1.200 crianças vão estudar. Ginásio de esporte, piscina semiolímpica, piscina infantil. Fizemos um teatro, fizemos também lá uma sala de informática com 40 computadores. Então, aquele modelo que nós vamos trazer para a Cotia e vamos trazer para a Grande Adriano. Nós darmos mais condições. Tudo o Brasil, como é o Estado de São Paulo, como é a Cotia, tudo acontece através da educação. E nós, ainda mais, nós vamos integrar principalmente a Secretaria da Educação com a Secretaria do Esporte para que nós possamos fazer mais quadra poliesportiva e deixar as nossas crianças quase o dia inteiro dentro da escola. É esse o nosso caminho, o nosso respeito, e sabemos que Cotia vai crescer bastante e vai desenvolver através da educação. Trouxemos também da Cotia a ETEC. Hoje, pode ter certeza que é uma satisfação. Nós temos aqui um parque industrial de mais de 800 empresas e nós temos a ETEC, curso profissionalizante de graça. Temos um compromisso também do governador de trazer para cá a FATEC. E mais ainda, o Senai, que é a realidade aqui no Parque São Jorge. No ano que vem, tenho certeza absoluta que a Fiesp vai começar a construir o Senai. São 7.000 alunos formados por ano. Então, a educação é o nosso ponto positivo da nossa administração. Meio ambiente. Sabemos que o município possui inúmeros desafios e demandas nesse campo. Conter o desmatamento, garantir saneamento básico e melhor destinação para o lixo, melhorar a circulação, proteger recursos hídricos, etc. Qual é a prioridade do seu governo em relação ao meio ambiente? Você precisa ter uma cidade que tenha administração pública para que isso aconteça. Enquanto nós não tivermos a cidade de Cotia, um governo que pense a cidade e planeje esse futuro, nós não vamos conseguir ter um presente salutar. Cotia não respeita nenhuma das convenções, nenhuma das leis ambientais do município. Nós perdemos hoje uma média de árvores maior que a capital paulista dia. Por quê? Porque a prefeitura de Cotia autoriza o corte de árvores e não fiscaliza o seu replantio. Nós precisávamos fazer em Cotia um modelo completamente diferente, oferecendo ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONAMA, uma condição para que ele pudesse ser deliberativo, para que pudesse apoiar de fato essa questão ambiental na cidade. Estão destruindo Cotia. Cotia é uma cidade conhecida como Cidade das Rosas, e até a Roselândia a gente perdeu por um condomínio. Ou modifica esse modelo, ou restabelece a relação de respeito de fato a toda essa ação, ou nós vamos de fato sofrer muito as consequências de um governo que não pensa no meio ambiente. Pensa em fazer alvará em um crescimento ordenado
pelo alvará e desordenado para a sociedade. Nós precisamos reorganizar Cotia e reestruturar completamente essa cidade. Um dos pontos principais foi a criação da Secretaria do Meio Ambiente. Segundo ponto importante foi também a renovação do contrato com a Sabesp. Um compromisso com a Sabesp, até 2016 nós temos água e esgoto tratado 100%. Esse é o compromisso com a Sabesp. Então, pode ter certeza absoluta que nós demos um avanço muito grande na questão do meio ambiente. Em torno do Rio Cotia, que são 14 quilômetros que percorre dentro do nosso município, nós vamos fazer um plantio junto com a Sabesp de 60 mil mudas de árvore. Por que isso? Para nós conservarmos principalmente ao redor do Rio Cotia. Então, pode ter certeza absoluta, adiantamos, tivemos os problemas das enchentes que nós temos na nossa cidade, construímos mais de 11 pontes para facilitar a vida das pessoas. Então, esse foi um ponto muito importante. Fizemos através do meio ambiente também, fizemos academia ao ar livre para as crianças, fizemos também o playground, e a participação do meio ambiente no nosso governo foi muito grande. E é um dos compromissos que eu faço para o segundo mandato, muito mais, investir pesado, principalmente no meio ambiente. Saúde. Quais são, em sua opinião, os principais problemas do setor de saúde no município? E o que pretende fazer em relação a eles? Uma cidade que obriga os seus cidadãos a acordar às 4 horas da manhã para ir para uma porta de posto de saúde para marcar uma consulta, para daqui a 90 dias fazer um exame. É uma cidade que precisa repensar completamente o setor de saúde. Já existe computador, porque a Prefeitura de Cotia não descobriu isso ainda. Nós precisávamos, foram 5, 6 secretários da saúde em 4 anos, e um dando descontinuidade à ação do anterior. Ou seja, nós precisamos ter na cidade de Cotia respeito na saúde pública. Não é possível que essa cidade, com um orçamento de 600 milhões de reais ano, não consiga organizar sequer consulta médica para as pessoas. Então, nós precisávamos ter aqui em Cotia o retorno do Sistema Único de Saúde. A saúde de Cotia é muito cara porque tem 2 empresas que privatizaram o sistema de saúde. O sistema de saúde, para funcionar no modelo SUS, ele precisa ser público, gratuito e universal. Em Cotia, ele não é público e ele não é gratuito, porque paga-se para uma empresa fazer o serviço que deveria ser responsabilidade da Prefeitura da cidade. Ou nós modificamos e trazemos de volta o SUS para Cotia, ou nós vamos continuar também sofrendo isso. Por isso, votar no PT é votar numa alternativa de sistema público de saúde que seja humanizado. Nós vamos humanizar o setor de saúde de Cotia. A saúde é outro ponto importante. Nós investimos também muito na questão da saúde, fizemos a clínica da mulher, que é muito importante para todas as mulheres, fizemos um centro de especialidades, abrimos o pronto atendimento aqui também, aqui no portão, fizemos também, estamos construindo uma UPA, uma unidade de pronto atendimento no Atalaia, que vai ser muito importante para aquela região. O Hospital de Cotia é um dos melhores hospitais do nosso estado de São Paulo. Nós investimos pesado, sabemos que a saúde é um problema crônico no Brasil e também não é diferente no estado de São Paulo e também não é diferente em Cotia. Mas a nossa ideia é nós levarmos os médicos de família. E nós vamos agora, no próximo mandato, construir mais 8 unidades básicas de saúde. Levar o médico, levar os enfermeiros mais perto da população por conta do tamanho que é a nossa cidade. A área de extensão da nossa cidade é muito grande, então nós vamos facilitar a vida das pessoas. E mais ainda, humanizar a saúde. Pode ter certeza que é um dos compromissos. Nós estamos investindo, esse ano de 2012, aproximadamente 100 milhões de reais. São mais ou menos quase 2 vezes mais do que era investido na saúde. Então é uma questão crônica e é uma das secretarias que eu vou trabalhar bastante efetivamente para melhorar a vida das pessoas, principalmente na saúde.